Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Tudo bem? Estamos aqui para mais um dia aí de live que a gente vai estar fazendo aí com a galera. Vamos estar falando aí sobre nossa terapia esportiva, mandando para a galera aqui, tô chamando uma galera aqui que gosta de acompanhar o trabalho que a gente faz. Muito bem, chamei uma galera aqui. Bom dia, bom dia. Estamos aqui para a gente dar continuidade àquele papo que a gente estava falando sobre uma terapia esportiva. Hoje eu estou aqui, tive que vir para um café aqui onde a gente está chovendo aqui, então não dava pra gente fazer lá na praia. E aí a gente nesse cantinho aqui pra bater esse papo com vocês aí agora de manhã e fazer o nosso treinamento aí com a equipe, começar a nossa aula lá com a galera. Então, galera que tá entrando aí, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre massoterapia esportiva, falar de um pouquinho mais de técnicas, né? Que a gente trabalha dentro da massoterapia esportiva. Hoje a gente tem uma técnica que é muito legal, muito importante. E para isso eu estou achando muito bom fazer esse trabalho, porque para mim é um desafio, né? Falar de todo dia de massagem e trazer a galera para falar disso é excelente. E legal o resultado que está dando. O time já está conseguindo aplicar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando aqui. E aí a gente consegue trabalhar um pouco mais com assertividade, né? Ter um pouco mais preparado para falar com a galera. É importante, né? Tô vendo o Gleice entrou aí agora. Fala, Gleicinha, bom dia. A gente tem o Jefferson Simon aqui. Bom dia, Jefferson, seja bem-vindo aí. Você é massoterapeuta, gosta da massagem, já trabalha com massagem, dá um alô aí pra gente que é muito importante. Esse trabalho aí é justamente pra galera. A Holanda acabou de entrar aí também. A galera tá começando o ano aí de uma forma excelente. E vamos lá que 2023, pra galera que trabalha com esporte, super importante. É legal, né? Porque a gente que trabalha com esporte, a gente tem alguns ciclos. E esse ano 2023, já estamos na metade do ciclo olímpico. E a gente que trabalha com esporte de alto rendimento é legal. É importante a gente estar bem atento a esses ciclos, porque muitos atletas que passam com a gente lá na clínica, lá na GN, a maioria está buscando vaga, né? Está treinando para isso. Então a gente foca muito nessa priorização deles. E esse ano é um ano que vai ter muita competição, muita competição. Essa semana que começa os planejamentos, né? Da maioria das equipes que a gente acompanha. A gente acompanha várias equipes em Brasília, a parte de esportiva, e começa as reuniões, né? Então a galera começa a planejar aí como é que vai ser o ano, quais são as competições. Muitos dos atletas já têm isso definido e começa a passar esse calendário pra gente. Então ele já fala. A gente tem uma atleta nossa que é do Cross Triathlon, já tá com o calendário dela. O ano passado ela fez aí uma média de 19 provas no ano inteiro. E esse ano é importante do planejamento, né? E a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente viu que ela teve uma sobrecarga e tal. Conversando com ela, batendo um papo com todo mundo, e viu que ela precisava dar uma diminuída e focar em algumas provas principais. E ela tirou de 19, reduziu aí para 8 provas no ano. Então ela vai estar em competição a cada 60 dias. Antes ela estava em competição todo final de semana. E aí a gente trabalhou isso para mudar. Então esse ano é bem isso. A gente vai estar com a galera falando sobre muito dessa parte. O Edu chegou aí, Aline Lopes,
Tudo bem, Aline? Se você for massoterapeuta, dá um salvezinho aí pra gente. Trabalhar com esporte, esse aqui vai ser o canal. Essa galera que tá aí é a galera que literalmente faz parte do time nosso lá, que trabalha com atendimento, né? E a ideia aqui é justamente a gente divulgar um pouco mais, fomentar um pouco mais a massoterapia esportiva e compartilhar informações importantes do massoterapeuta, né? Quando eu falo compartilhar, realmente é compartilhar conteúdos que normalmente a galera nos cursos não ensinam, né? No curso técnico a gente realmente ficou incomodado com isso e viu a dificuldade que o massoterapeuta tem para adquirir conhecimento e trabalhar essa formação. Então a gente realmente quer mudar isso, né? Trazer muita informação de qualidade para a galera que trabalha com a massa, para que vocês consigam fazer, né, todo esse trabalho e entender que a vida do massoterapeuta no esporte não é fácil, precisa de muita dedicação e precisa de ter um trabalho de conhecimento grande. E é um conhecimento que a gente vem adquirindo diariamente, né? Todo dia um pouquinho, a gente vai falando, a gente vai conversando, a gente vai praticando aquilo que a gente estuda, a gente aplica. Então é bem importante a gente lembrar disso. Já pegando o gancho aí, né? Pra quem não sabe, a gente vai fazer dia 14 e 15 um curso de massoterapia esportiva. Eu falo que é o primeiro módulo, porque é só uma pontinha do iceberg que a gente leva lá. A gente vem falando aí, já tem desde a segunda-feira, falando sobre como que funciona, né, o sistema de massagem esportiva, quais são os efeitos que ele tem no organismo, quais são as técnicas que a gente utiliza. Ontem a gente falou sobre a questão a massagem esportiva versus a massagem clássica, né, que sem a massagem clássica a gente não consegue desenvolver uma massagem esportiva. E aí o que a gente pensou em fazer? A gente vai falar de cada técnica, né? Então a gente tem algumas técnicas específicas que a gente trabalha dentro da massagem esportiva. Não é uma técnica que trabalha sozinha, né? Então a gente tem a massagem na desportiva que entra quando o atleta está em competição, né? Que é as massagens pré-treino, as massagens intertreinos e pós-treino. E nós temos as massagens esportivas que é trabalhado dentro da clínica, que aí são as massagens que a gente entra com a parte de recuperação, manutenção, a reabilitação e a reparação do tecido. Então é legal pensar nesse processo quando a gente fala, né, da massagem esportiva, que ela não é só uma técnica. A gente utiliza várias técnicas dentro da massagem. Então para quem está querendo trabalhar com esporte, você só não vai aprender só uma técnica, né? Você precisa estar apto a trabalhar com várias técnicas e saber fazer a parte funcional de cada uma, né? Então é legal. Ontem a gente falou da massagem clássica, que é a base, né? Hoje a gente vai falar de outra técnica também de tratamento, que é a drenagem linfática. Então o tema da live de hoje vai ser massagem esportiva versus massagem linfática, né? Versus drenagem linfática. E para falar da drenagem é muito legal, né? Porque a drenagem foi uma das primeiras formações que eu fiz e tive um trabalho legal. Eu consegui ter uma formação boa, eu falo porque lá quando eu iniciei minha carreira como massoterapeuta, eu consegui fazer logo. Eu fiz primeiro um curso básico na drenagem linfática para entender como é que funcionava e fui pesquisar mais, estudar mais e tive a oportunidade de fazer um curso que chama Pressão Tissular Profunda Manual, que é a técnica PTPM. Essa técnica eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiz o curso com o cara que desenvolveu, né, que é o Elmo Pessoa, tem um livro lançado, especialista em mitologia, e eu vi que para o atleta era fundamental. Então desde aquela época, desde 2016, eu aplico ela todos os dias nos meus atletas, né? Então os meus atletas, a drenagem linfática ela faz parte da massagem funcional que a gente faz, né? Então sempre a gente vai estar drenando alguma coisa, sempre a gente vai estar trabalhando. E aí essa dúvida, né? Porque, por exemplo, muitas das pessoas quando eu falo de massagem esportiva, ele fala assim, mas porra, você tá fazendo o que aí? Que eu falo, cara, tô fazendo uma drenagem. Ele, como assim tô fazendo uma drenagem? Tô inchado. E aí a gente fala pra ele, não, realmente você tá precisando aqui de drenar um pouquinho, de tirar esse excesso, né? Dessas metabólicos aqui pra você ficar melhor.
né? Porque o atleta, quando ele tem um esporte que é de esforço repetitivo, igual o triatlo, igual a maratona, o próprio CrossFit, ele tem um acúmulo tão grande que, se não tiver um auxílio externo para ajudar nesse processo, demora muito para fazer essa recuperação. E a drenagem, ela entra como uma ferramenta, um recurso fundamental. Então eu falo para os meus terapeutas que a drenagem, ela é muito importante. E aí, quando a gente pensa na drenagem linfática, todo mundo tem mas como que funciona? A massagem, a drenagem linfática é muito superficial e tudo. Isso, ela é bem superficial, né? Esse processo. E a gente tenta aqui muitas das vezes fazer esse trabalho com eles de uma forma tem um resultado excelente pro atleta. E a gente tem que passar um pouquinho de conhecimento para eles também, para eles entenderem, para eles identificarem o momento que eles estão, né, desse acúmulo de metabólicos que tem no organismo. E a única técnica que a gente tem que ajuda de fato a tratar e trabalhar é a drenagem linfática. Então, como é que funciona a drenagem, né? Como é que a gente pensa na drenagem linfática para o atleta, fazendo essa aplicação de forma efetiva, né? Ela é importante porque a drenagem linfática, ela tem duas específicas funções no organismo. A primeira é fazer o retorno do líquido, né? Ajudar ali, melhorar o fluxo, então a gente ajuda a retornar aquele excesso do líquido. E a segunda é o trabalho da imunidade. Esse é o mais importante da drenagem linfática, trabalhar a imunidade, né? Porque o sistema linfático é o que realmente é responsável pela nossa imunidade, né? E aí, se a gente não entender isso, a gente não consegue ter uma assertividade grande no trabalho com o atleta. Então, quando eu penso no atleta, eu vou pensar em literalmente trabalhar aquele retorno venoso, né? A gente vai trabalhar esse retorno. E por que a gente tem que ter isso e trazer essa consciência para o atleta, né? Porque quando o atleta está fazendo o gesto esportivo, está trabalhando, ele deixa de fazer alguns movimentos de respiração. E aí a gente trabalha bastante, né, porque o nosso sistema linfático, ele é ativado muito pela nossa respiração. Então a gente precisa trabalhar isso com o atleta para que ele entenda, né, esse processo. E quando a gente está fazendo a drenagem, a gente está trabalhando também com ele esse processo respiratório, né? E como ele trabalha com esse retorno de líquido, o sistema é um sistema aberto. Então, por exemplo, ele não tem uma ligação direta com o sistema circulatório, né? Ele é ligado, né, no sistema circulatório, mas ele é à parte. Então, o sistema circulatório, o coração está bombeando ali, né, o sangue no organismo, e a parte da linfa, ela é como se fosse, ali ela trabalha para tirar o excesso, né, de líquidos que tem dentro do organismo. E esses líquidos, né, é bem interessante porque no sistema circulatório ele tem a capacidade de retornar até 90% de todo o sangue que circula no organismo. Os outros 10%, quem faz isso é o sistema linfático. Então, quando a gente pensa nesse sistema linfático, a gente tem que pensar ele como uma questão que o atleta, ele vai estar sempre precisando de um pouco a mais. No sistema circulatório, ele não consegue passar dessa capacidade de 90%, né, com nenhum tipo de força externa, entendeu? Mas o sistema linfático, a gente consegue triplicar essa quantidade dele, né? Então, quando tem um extravamento, né, literalmente daquela líquido extracelular ali, né, que fica fora da célula, quem faz essa absorção é o sistema linfático. Então, por exemplo, um atleta que vai para uma maratona e depois que ele chega de uma maratona, cara, assim, ó, ele usou tudo que ele tinha, o corpo usou todo, então a hidratação dele diminui, tudo isso, o sistema linfático ele fica sobrecarregado e ele vai demorar ali pelo menos de 4 a 5 dias para voltar a funcionar, ter uma funcionalidade excelente. Quando a gente pensa numa massagem de desintoxicação, né, a gente já vai pensar que a drenagem linfática é a nossa primeira ferramenta, nosso primeiro recurso ali, né, a nossa técnica que a gente vai utilizar com ele. Então a gente vai fazer estímulos para que melhore essa circulação sanguínea, né, que a gente faça praticamente ali que aquelas as fossas linfáticas sejam literalmente esvaziadas, né? Então a gente consegue fazer esse bombeamento daquela fossa, né? Então a gente consegue limpar aqueles metabólicos que estão ali.
para que a circulação funcione normalmente, tá? Então o que vai acontecendo? O sangue ele vai mudando, ele vai ficando muito ácido, né? E aí vai mudando ali o pH dele e ele começa a ficar muito denso. Então ele deixa de ter uma fluidez, né? Então literalmente é importante quando a gente pensa nesse processo que as coisas vão melhorando conforme a gente vai fazendo a drenagem linfática. E aí quando a gente pensa nesse processo, né, a gente tem ali na parte de absorção, a principal é justamente das proteínas do plasma, né? Então a drenagem linfática ela tem esse objetivo de trabalhar essas proteínas, né, de retirar ali, ajudar ali a tirar essas proteínas, né? E ela tem a questão de tirar umas substâncias estranhas, trabalhar os ácidos gráficos. Então tudo que a gente pensa nessas questões com o atleta, a gente tem que pensar como é que é a prática esportiva dele. Então o massoterapeuta que trabalha com esporte, ele é necessário que ele entenda qual tipo de esporte que o atleta está fazendo, né? Se ele tem realmente esse acúmulo muito grande de essa desidratação e essa retenção de líquido, né? Porque o corpo ele começa a reter muito líquido e aí ele começa a atrapalhar ali o desempenho esportivo. Então é legal a gente pensar nesse processo para que as pessoas consigam trabalhar com isso. Quando a gente fala da massagem dentro do esporte, né, quando a gente fala desse trabalho aí, quando a gente está lá, o atleta está fazendo recovery, quando o atleta está fazendo uma competição, a gente não faz esse tipo de trabalho com ele, a não ser que, por exemplo, ele tem uma competição muito longa. Eu tive a oportunidade de acompanhar um atleta que fez o Brasil Ride, né? O Brasil Ride é uma prova de mountain bike gigante. Ela tem uma duração aí de 5 a 7 dias, dependendo, né? E aí a gente teve que fazer esse trabalho com ele, né? Teve um dos dias lá que ele estava sentindo as articulações muito enrijecidas, estava bem dolorido, e a gente teve que fazer uma drenagem linfática no meio dessa competição com ele. Então a gente fez o trabalho e ele terminou realmente a prova muito bem, bateu a meta dele, foi além do esperado, né? Foi além da meta, conseguiu pegar um pódio e ele viu a importância do trabalho que a gente fez no momento correto usando essa técnica, né? Porque ele falou, cara, minha perna tá tudo dura, dando câimbra o tempo inteiro, o que eu faço? Falei, cara, vamos lá, peraí que a gente vai fazer esse trabalho aqui, amanhã vamos ver como é que você ajeitar e você vai dar o feedback pra gente depois no final do dia. Ele falou que zerou, o cara conseguiu performar muito bem, ali ele estava dentro do pódio, ele conseguiu abrir uma distância muito grande do que estava atrás dele, entendeu? Ficou com folga e daí ele viu a diferença que foi, ele falou, cara, graças a Deus a gente conseguiu fazer esse trabalho aí, você estava aí, ajudou e tudo, então ele viu a importância de ter ali essa intervenção e a gente saber usar a técnica correta no momento que a atleta precisa. E aí a drenagem, né, quando a gente pensa nesse processo, a gente pensa muito, por exemplo, um atleta que tem, né, exige muito da musculatura. Mas também tem a parte que a gente vê muito, por exemplo, a galera do CrossFit que a gente atende, a galera que tem muito edema, né, estão sempre demasiados, sempre bate a barra, sempre cai da barra, sempre tem algum problema, e eles estão sempre com algum roxo, né, e esse roxo, normalmente ele limita, né, tira ali a parte da função do atleta fazendo o movimento, né. É bem interessante ele pensar, a gente associar essa parte do edema, a gente consegue, onde está a região com edema ali, fazer um trabalho de drenagem linfática também para a gente melhorar aquele edema mais rápido, né? Então a gente focar naquele local que está edemaciado com a drenagem, não aplicar uma outra técnica para aumentar esse edema. Então a gente vai fazer literalmente uma técnica para diminuir esse edema, e com isso a gente consegue ajudar, porque a drenagem é a única técnica que ajuda na remoção de edema, né? Tem literalmente já vários estudos mostrando, né, que a drenagem linfática bem aplicada em cima do edema a gente consegue acelerar o processo, né, de remoção, entendeu? Consegue tirar ali a questão de dor local e o atleta volta, né, com a parte funcional dele, que é estar bem preparado para fazer a próxima prova, tá ali fazendo o trabalho. André perguntou aqui se
nesse caso de prova muito longa, né, a drenagem é no meio ou no final da prova. Então, a drenagem ela sempre vai ser no final da prova, sempre vai ser. No final do dia, acabou de competir, quando o cara está indo para casa, se a gente identificar que ele precisa naquela técnica de massagem esportiva pós-prova, a gente vai utilizar uma drenagem, entendeu? Então é importante a gente lembrar disso, porque a drenagem ela tem esse efeito, né? No meio da prova é bem difícil a gente conseguir drenar, a gente vai conseguir fazer mais uma massagem assim, quando ele está ali em competição, a gente consegue fazer uma drenagem, a gente consegue fazer uma massagem justamente que a gente faz, que é de reparação, né? Então que é para melhorar ali o movimento, ganhar um pouco do movimento dele. E ele está fazendo esse trabalho no meio da prova. No pós-prova, a gente aplica a parte da drenagem linfática. Então, o massoterapeuta quer trabalhar com esporte, ele precisa conhecer a drenagem linfática. Ele tem que ter feito uma formação de drenagem linfática. Então, não adianta eu ensinar a fazer uma técnica de massagem esportiva se a pessoa não tem essa técnica de massagem de drenagem linfática, se ele não conhece. Por quê? Porque na massagem esportiva a gente vai falar como que funciona, né, a questão da ação dos linfonodos, aonde existem as fossas, quais são os movimentos da drenagem, que é dos muitos movimentos está ligado com a massagem clássica, né? Então a massagem clássica ela é base para a maioria das terapias que a gente tem nas massagens ocidentais. E se a pessoa não é boa na massagem clássica, ela não vai ser boa em massagem nenhuma ocidental. Pode ser boa no shiatsu, pode ser boa no treinar, pode ser boa no lombe-lombe, mas nas massagens ocidentais realmente ele vai ter essa deficiência. Então é legal o massoterapeuta que quer trabalhar com esporte já começar a pensar em fazer essa formação, né, ter esse trabalho, esse cuidado, né, de se formar, pensando nesse processo. E com isso a gente consegue atender melhor o atleta, né, porque o objetivo do massoterapeuta esportivo é melhorar a performance, né? Então é muito importante esse processo, né? Vi que a Jucimara entrou aí. Bom dia, Ju, tudo bem? Legal, vou estar aqui. E quando eu penso nesse processo aí do massoterapeuta, eu fico imaginando aqui o tanto de massoterapeuta que começa a trabalhar em evento, começa a trabalhar em esporte e não tem esse tipo de conhecimento, né? De o que ele vai fazer, qual que é o grau, qual que é a evolução que ele precisa ter. Então fazer um curso de drenagem linfática é muito importante. Essa técnica de pressão tisular profunda manual é uma técnica específica, né, que ela é diferente da técnica padrão que a gente utiliza, né, dentro da drenagem. A drenagem ela também é um sistema de massagem bem complexo, né, porque a gente tem um sistema de massagem voltado para tratamento, ela está incluída nas massagens clínicas. Quando eu falo de tratamento, a drenagem linfática, eu pergunto para muitos terapeutas, né, e eles falam assim, quando eu pergunto para ele, fala assim, você faz massagem drenagem linfática com creme ou sem creme? O cara fala, não, eu uso creme e tal, não sei o que. Eu já vejo que ele não conhece muito da técnica, porque como eu falei ontem, as técnicas de tratamento, elas não utilizam nenhum tipo de emoliente, né, para tratar, seco mesmo, a gente não precisa disso. Porque a eficaz ela literalmente não precisa de nada, né? Só a mão, né? Então o nosso trabalho manual que a gente tem. Então é importante a gente lembrar disso. E quando eu vejo um massoterapeuta fazendo esse trabalho, comentando, né? Então a gente sempre está vendo ali qual é a técnica que utiliza, que são técnicas interessantes, né? A gente tem algumas técnicas distintas da drenagem, todas elas é bem legal, porque você vê que o resultado é de imediato, né? Então a gente tem um trabalho, a gente faz uma perna, quando vai para outra perna, você já vê a diferença, né? Tem uma diminuição muito grande. Então quem trabalha com a técnica certinha e sabe aplicar no momento certo, ela faz um resultado de imediato, né, na sessão, né, e é uma técnica que é bem interessante que a gente está fazendo. Mas para o atleta, qual tipo de técnica que a gente usa mais, que eu utilizo mais para ele? Dentro da drenagem pressão tisular profunda manual, um dos fundamentos dela é trabalhar com a respiração. E a gente tem literalmente o trabalho
principalmente com maratonistas, triatletas, a galera que gosta de correr e a galera do CrossFit, eles têm uma retenção de líquido muito grande, né? Eles têm um inchaço muito grande nas pernas. E a gente sabe que para a gente trabalhar esse desbloqueio ali, tirar essa retenção de líquidos dos membros inferiores, a respiração ela é super importante. E aí para isso a gente tem uma cisterna que chama cisterna de Kilo. Essa cisterna fica na região do abdômen, onde a gente tem a maior concentração de linfonodos. E para fazer essa drenagem profunda, como a gente sempre fala, né, a diferença das massagens para massoterapia esportiva, para massagem esportiva, massagem no esporte, ela sempre vai ser profunda, né? A gente sempre vai trabalhar com profundidade, pegando realmente todas as camadas da musculatura. Para fazer essa drenagem superficial, eu consigo fazer ela com as mãos, né, fazendo as pegadas que a gente tem de Godot, Leduc, e com a massagem para fazer essa drenagem mais profunda, eu preciso fazer um sistema de respiração, né, para que ele me ajude a drenar e a bombear essa cisterna de Kilo, que é uma das cisternas que mais sobrecarrega o atleta, né, porque quando ele está fazendo atividade, muitas das vezes ele para de respirar, né, a parte de respiração dele muda, né, então a gente tem que voltar ao padrão, e quando ela muda, ela bloqueia essa cisterna de extravasar os líquidos, tá? Então o que ela faz? Fica muito acumulado ali, e aí começa a ter esse bloqueio aqui na região inguinal, e não consegue, as fossas poplíteas, elas não conseguem mandar esse líquido para cima, e então com isso o sistema fica sobrecarregado, e aí começa a ter esse inchaço, né? Aí começa a ficar, enrijecer a perna, aí o cara tem as articulações ficando doloridas. Então é importante a gente trabalhar muito a respiração com o atleta, né? Principalmente quando ele chega, né? Por exemplo, eu tenho um atleta, fez uma competição e não posso, assim, quando ele chega, por exemplo, de uma maratona, que a gente está trabalhando em algum evento, fazendo recovery, a primeira coisa que a gente faz não é massagem nele. A gente não faz, não chega já colocando ele na maca, deita aí que eu vou te apertar, não. A gente chega, conversa com ele, coloca ele ali sentado, entendeu? Né? Se a gente puder colocar os pés para cima, então a gente tem umas cadeiras que a gente consegue elevar um pouco a gravidade para justamente fazer esse trabalho, ele conseguir respirar, a circulação dele voltar ao normal, né? E isso é muito importante. E para o atleta isso é fenomenal. Às vezes é melhor do que fazer uma massagem de imediato no pós-prova, né? É uma das coisas que muita gente pergunta, né? Qual que é o horário, quando que a gente consegue, qual que é o melhor mais indicado para a gente fazer uma massagem no atleta? Então, tem vários estudos científicos quando a gente fala de massagem, né? Quando a gente fala de terapia manual, quando a gente fala de massagem esportiva, que o mais indicado é você fazer a massagem após 30 minutos depois da competição, depois da prova. Então, esperar ali os 30 minutos é bem interessante. Para quê? Porque o corpo volta ao sistema normal, né? Então o corpo literalmente ele vai entender que agora ele precisa desacelerar e voltar à função normal. E é muito legal isso, né? Porque eu vejo muito que a galera trabalha com a corrida e quando eles chegam lá, a galera já chega, já se joga na maca, pá, e aí já começa a fazer literalmente uma massagem, começa a alongar, começa a fazer um trabalho ali, e aí o cara levanta, cara, quando é muito rápido, ele não consegue ter o resultado esperado, né? Então é legal para o massoterapeuta ele entender isso, né? Perguntar para o atleta, quanto tempo você terminou a prova? Não, já tem uns 20 minutos, 30 minutos, então ele sabe que vai ser eficaz, né? Quando o cara está muito próximo, assim, né? Cara, não, acabei de acabar, se jogou. Por exemplo, a gente tem eventos de CrossFit, o cara acaba de sair da prova, ele tá acabado ali também, se arrastando e tal, não sei o que. E aí a gente vê a galera se jogando em cima da maca, e aí vai demorar muito essa sessão, porque o que ele está precisando naquele momento é de ar, é respirar, é voltar o ânimo, e na verdade ele só estava procurando um lugar para deitar. Então é importante o massoterapeuta entender esse momento, respeitar esse momento do atleta, para que ele consiga fazer ali. É bem legal esse processo, né? Que a gente está falando ali. E eu acho interessantíssimo, né, quando eu penso de fazer esse trabalho de drenagem com o atleta, porque eu vejo o momento exato, né, para poder fazer isso.
Isso é, por exemplo, a drenagem linfática. A gente tem uma ferramenta que a gente utiliza muito no esporte, que é a bota de compressão. Nesse momento a gente consegue colocar o atleta, ele chega ali cansado e tal, a gente pega a bota de compressão, tem umas cadeiras que a gente utiliza, aí pega o atleta e fala, ó, vamos lá, vou te colocar na bota, você vai respirar, você vai pegar o celular, você vai dar uma descansada primeiro, e aí vai colocar ele na bota ali para ele fazer esse descanso, né? E aí automaticamente a gente tem um equipamento que é uma bota de compressão, uma bota pneumática, e ela já faz esse retorno venoso ajudando a fazer a compressão. Então ela tem câmeras de ar que vai comprimindo a musculatura da perna, né? Começa no pé ali, ela vai comprimindo camada por camada até chegar na região inguinal. Então é bacana esse processo, né? A bota de compressão ela ajuda muito a gente que trabalha com esporte, principalmente a gente que trabalha no recovery. No domingo a gente fez uma live falando do recovery, né? Como é que é a massoterapia no recovery. E elas é uma da etapa, né? A gente tem a massagem como uma etapa, a bota de compressão como outra, aí a gente tem a parte de eletroestimulação, depois a gente tem a parte da crioterapia e cada uma ela entra em um momento para a recuperação do atleta. E aí, ó, esse atleta gigante aí, o Caetano, né? O Henrique Caetano, cara, esse cara é fera. Atleta que passa com a gente, agora voltou para São Paulo, tá treinando agora lá no CT em São Paulo, no CT Paralímpico, preparando aí para a temporada 2023. Caetano, ó, feliz ano novo para você, cara, 2023 vai ser irado. E vou em São Paulo, vou ir te visitar, viu? Manda um abraço pra Isa, estamos aqui morrendo de saudade já de vocês. A Gleice não para de falar, nossa, esse dia eu tava vendo a foto lá, vindo Caetano e da Isa, caramba, que legal, comecei a chorar. Eu falei, é isso aí, cara, o esporte tem essas coisas. E quando a gente for em São Paulo, com certeza a Gleice vamos fazer uma visita pra você aí, viu? Aí no Mauá, né? Vamos em Mauá aí te visitar. Então, cara, essa galerinha aí, cara, 2022 foi muito legal, foi um ano muito bom, né? Essa galera ficou em Brasília, treinando lá, na natação, agora voltou para São Paulo. Eu acho que a gente conseguiu atingir a meta com eles aí os meninos não se lesionaram, tiveram um ano muito intenso, né? Nenhum deles teve nenhum tipo de lesão, nenhum deles se machucou, treinaram forte, participaram de muitas competições, entendeu? Teve resultados ali excelentes, né? Tanto ele quanto a Isa. E viram a importância, né, que tem o trabalho que a gente faz aí na vida deles. Então é legal pensar nisso. Obrigado, viu, cara? Gratidão por estar aí dando essa moral pra gente aí, né? Falando aqui um pouquinho da massagem. Preocupando que já você vai estar aqui batendo papo com a gente, viu? Você e a Isa, os dois. Agora, pra frente, esse ano de 2023, a gente vai estar aí todo dia falando da massagem. E isso é muito importante. E aí qual que é a diferença, né, cara? Como que a gente utiliza ali a drenagem linfática dentro da massoterapia esportiva, né? A drenagem linfática, ela vai entrar dentro daquela parte que a gente falou sobre a parte clínica, né? Que é a parte de recuperação e manutenção do atleta. Então, a gente não vai utilizar a drenagem linfática quando o atleta está em competição, né? Somente quando a competição é muito longa, né? Quando a gente quer uma competição longa, aí a gente vai fazer. Mas ela não entra na massagem esportiva, a drenagem linfática, ela vai entrar na massagem esportiva. E é importante o massoterapeuta que trabalha com o esporte, ele entender esses momentos, né? Então, por exemplo, não adianta você querer fazer uma drenagem linfática no atleta que está competindo, porque não vai ajudar, não vai resolver, entendeu? Vai resolver depois, né? Depois, então ele vai entrar, vai para a clínica, vai para casa, e aí você vai fazer essa massagem linfática com ele em outro momento, né? Vai fazer essa drenagem em outro momento. Tá? Então ela entra dentro daquela massagem que a gente falou, né, que é a massagem de recuperação, a massagem de reparação. Aí a gente vai entrar com essas massagens, com a técnica de drenagem linfática. E é legal, né, ter essas dicas aí, ter essas informações, porque muita gente às vezes fica perdido, né, principalmente a galera que trabalha com esporte, que não tem esse conhecimento ali de como entender o momento do atleta e saber de que não fazer.
O importante não é você saber fazer várias técnicas, é o momento de fazer a técnica indicada e não fazer uma técnica contraindicada para esse momento, tá? Então, galera, é importante vocês terem esse conhecimento, né? E aí, para isso, falando desse processo, a gente no dia 14 e 15 de janeiro agora, a gente vai fazer um curso de massagem esportiva. É um curso bem legal, né, onde a gente vai ter aí 30 horas falando só sobre massagem esportiva. Essas dicas aqui realmente a gente fala de todas, né, cada dia a gente está falando um pouquinho, mas dentro do curso a gente aborda todas essas nuances aí que o massoterapeuta precisa, né? E quem tiver interesse em participar, lá no nosso link da bio, vai vir no Instagram, vai estar aí o link de inscrição, quem quiser fazer. É um curso que vai ser lá no Clube ABB, lá em Brasília, né? Vai ser um curso muito bacana. Quem tiver interesse em realmente entender, e a questão principal é o seguinte: esse curso ele é fechado, né, só para os massoterapeutas que estão fazendo formação, né, ou que já são formados, tem um curso técnico, né, as pessoas que trabalham com massoterapia, tá? Esse curso não é aberto para quem é fisioterapeuta, para quem é físico, não, é só para massoterapeuta mesmo, né, porque é um curso que a gente trabalha bem específico a parte da massagem, né, realmente focada na massagem no esporte. Vocês viram que a massagem esportiva ela não é só uma técnica, né, definida, ela é um sistema de massagem. A gente fala desse sistema de massagem, né, a gente mostra pra galera como é que funciona, entendeu? Onde a gente aborda todos os temas voltados pro esporte. E isso é muito importante. Lá em Brasília, galera, a gente atende em vários locais, né? A gente atende hoje, a gente tem espaços de atendimento para atletas na Asa Sul, na W3 Sul, no 512, a gente tem espaço na Asa Norte, na 910, a gente tem espaço dentro da Arena Mané Garrincha, a gente tem espaço na Play Tennis, que fica ali no estacionamento do Milton Nelson, a gente tem espaço dentro do Clube ABB também, a gente está lá dentro. A gente vai começar agora em janeiro um espaço lá dentro em Águas Claras também, entendeu? Então a gente vai estar em vários locais aí em Brasília para fazer esses atendimentos. Então, se você é atleta e precisa de um cuidado específico, tem alguma prova-alvo que você tem aí esse ano de 2023, vem se cuidar aqui com a gente, que a galera gosta muito do trabalho, né? A gente tem vários atletas, nosso time de massoterapeutas, a galera, todo mundo é capacitada, todo mundo é realmente formado em massoterapia, então a gente cuida muito do atleta. E eu falo que em Brasília a gente é especialista no esporte, né? A única coisa que a gente trabalha é com atleta, principalmente a galera que é amador e está querendo melhorar a performance, a galera passa com a gente. Bom, já são 7h35, né? A gente está encerrando aqui, chegando ao final aqui desse bate-papo aí, falando sobre a massagem. Hoje a gente falou sobre a massagem esportiva e a massagem, a drenagem linfática, né, essa técnica, como que a gente utiliza ela dentro do esporte. Espero aí, quem tiver dúvidas, chama a gente no direct, que a gente responde. Se quiser entrar em contato, é só chamar a gente, que tem todos os nossos contatos aí no Instagram, tá? E é bem importante, óbvio que a Érica entrou aí, a Érica realmente é uma pessoa muito querida. Bom dia, e a gente está vendo aí como é que funciona. A Cláudia falou que não conseguiu o link da inscrição. E Cláudia, eu vou te mandar aí no direct do link, tá bom? Para você ver aí como é que vai funcionar o curso, saber todas as informações, tá? Eu vou mandar para vocês aí. Então, bom dia, agora a gente vai continuar com o time aqui, a gente está a gente tem uma formação que a gente está fazendo com o time aí. Já tem 20 dias que a gente está falando só sobre fisiopatologia. E é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo, a galera está adentrando aí, se aprofundando mais dentro das patologias do esporte. E hoje a gente tem um tema aí na nossa aula aí sobre uma patologia que muitos massoterapeutas não conseguem visualizar uma sequência de tratamento, né, que é a osteoartrite, né, que é a degeneração ali desgaste ali do osso, as inflamações que a gente tem nessa parte óssea, e como que a gente pode usar com a massoterapia, tá bom? Então, obrigado, gente, bom dia,
E até amanhã. Amanhã a gente vai estar aí às 7 horas de novo, falando de um pouquinho mais de massoterapia esportiva, falando um pouquinho mais aí sobre mais uma técnica específica, né, que a gente trabalha dentro da massoterapia esportiva, tá bom? Valeu, gente, obrigado, até amanhã. Aí, galera do time, a gente já tô chamando vocês lá pra gente entrar, tá? Valeu.